vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Aleluia! Glória a Jesus! Que bom! Mais um dia que o Senhor preparou. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso estamos alegres. Está começando mais um meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos. No seu bairro, você que mora aqui em São José dos Campos, com certeza tem uma congregação perto de você. E o propósito do nosso programa é mostrar para você que Jesus é real, que Jesus, ele é a grande razão da nossa vida e que ele nos ajuda em todas as nossas áreas. Amém? Deus abençoe você. E hoje um programa, como sempre eu falo, todos os programas são especiais, né? Mas esse programa é muito especial, né? Hoje, nós estamos aqui hoje com muitas novidades para você, né? Nós vamos sortear alguns brindes aí, então é importante que você fique aí na live aí, que no finalzinho nós vamos sortear alguns brindes aqui. Tem um livro, tem uns CDs aqui pra gente sortear aqui. Você fica aí, amém? E hoje um programa muito especial. Nós iremos falar sobre, teremos o quadro Louvores que Marcaram Época especial, e também teremos também, né, vamos falar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco desse livro, Os Milagres de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre os milagres.
quero aqui fazer a apresentação aqui dos nossos irmãos aqui, que estão aqui conosco aqui nessa manhã, né? Aqui no meu lado, faz tempo que ele não veio aqui, tirou umas férias, né, Joel? Verdade, fiquei em falta aí. Joel Martins. Amém, é um prazer estar aqui, Saulinho, graças a Deus mais um dia que Deus nos concedeu, como você falou. E já tava com saudade de estar aqui. Que graças bom, a Deus, né? é sempre um prazer. Saudade, né? Sim, é sempre um prazer estar aqui. Amém, glória a Deus. E aqui do meu lado aqui é o nosso pastor, vice-presidente da nossa igreja, aqui no nosso campo, né? Pastor dirigente também da nossa congregação da igreja lá no Tatetuba, né? Vila Tatetuba, mais conhecido como, né, uma igreja que fica próxima ao Pronto Socorro, uma igreja muito abençoada, e ele está aqui lançando um livro, né, e também, né, há mais ou menos um ano e meio, é também comentarista da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né, e é sempre um prazer receber esse homem na qual nós admiramos e na qual nós estamos sob a sua liderança, né? E é sempre um prazer estar aqui, estar conosco aqui o pastor Pádua Rodrigues. Pai do Senhor Saulo, Joel, é um prazer estar com vocês aqui no programa Aos Pés da Cruz. Ou seja, tem se tornado um momento quase que cativo, não é, de todos nós na parte da manhã do sábado. É muito bom estar com vocês, é um prazer, um privilégio, que Deus possa estender sua graça sobre nós durante esse tempo que estivermos aqui nessa manhã. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo trabalho, os milagres que Jesus fez, sua natureza e propósito, e convidar você para, se não se tornar assíduo frequentador da Escola Bíblica Dominical. É a maior escola teológica do planeta. E Deus vai te abençoar. Amém, é verdade mesmo, né? Então nós vamos lá. Primeiro quadro nosso aqui, né? O pastor Pádua, pregações dele, ele já usou essa técnica de cantar corinho, né, pastor Pádua? O pastor Pádua gosta muito de corinho, né? Eu também gosto. Como é bom, né, a gente ir na igreja e cantar corinho, né, Joel? Verdade. O que é um corinho? Corinho que são pequenas músicas, né? Isso, pega pequenas estrofes ali, né, das músicas, os refrões das músicas e canta apenas aquelas pequenas partes, as partes que fica mais fixada na mente, né? Geralmente é o refrão das músicas. Isso mesmo, né? Então vamos ouvir então alguns corinhos, então? Vamos ouvir. Quem vai cantar para nós é os irmãos levitas. Olha aí. Uma dupla sertanejo, né? Vamos fazer um sertanejo aqui, né? E vamos relembrar alguns corinhos, vem? Pode tocar aí, Herbert. Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino da vitória. Eu vou cantar no céu. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora.
agora que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão e meu irmão serás. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão e meu irmão serás. Dai minha mão, dai minha mão, dai minha mão e meu irmão serás. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, te salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Ô glória! Aleluia! Que gostoso, né? Ouvir essas músicas, né, Joel? Muito bom, são hinos que é bem envolvente, né, cara? Quando coloca pra tocar assim, os irmãozinhos que já é meio que do fogo lá do reteté, os irmãozinhos já começam a se animar, já. Os irmãozinhos que lembram lá do Nordeste, que gostam desses ritmos, mas inclusive quem gosta bastante é o William, né? Ah, William! O William colocou isso daí pra tocar, o William já fica feliz. Já fica feliz, o William gosta bastante desses hinos e são hinos congregacionais que todo mundo conhece, todo né? A igreja canta junto e que realmente alegra a igreja, assim. Por isso que eu acho muito importante os corinhos na liturgia do culto. Somente esses corinhos mais alegres, que às vezes a pessoa tá meio triste, meio cabisbaixa, isso, né? Vai na igreja meio chateado. Chega, né? com os problemas, chega ali carregado com os problemas da vida. E quando ela chega ali na igreja e escuta um corinho assim animado, ela realmente vai se esvaziando, vai se limpando ali dos problemas da vida, para quando chegar na hora da palavra, ela realmente conseguir absorver a palavra do jeito que deve ser. Isso mesmo. Pastor Pádua, qual que é a importância do louvor, assim, antes da ministração da palavra? Como que você enxerga o louvor na igreja? Porque às vezes quando nós vamos pregar, às vezes o ambiente está meio assim, meio parado, né? Meio sonolento, né? E isso muitas vezes impede a explanação da palavra de Deus no ambiente de um culto, né? Aí nós, né, pega um corinho assim, de fogo assim, e anima. Como que você vê essa metodologia, vamos dizer assim, do louvor? Entendi. É muito bom a gente estar conversando esses assuntos, não é? Paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Eu entendo e vejo assim, a musicalidade é algo muito importante e eu acho que todos concordam com isso. Um culto sem música é um culto que qualquer pessoa que analisa percebe que alguma coisa está faltando. E eu não vejo assim como uma preparação para a ministração em si, mas eu vejo como sendo um início da própria ministração, porque na realidade Deus já
está falando através dos louvores que estão sendo entoados. O que na realidade precisa, às vezes, é exatamente haver essa sintonia. Não é muito comum entre nós, assembleianos, a gente fazer ordem de culto, a gente preparar, organizar o culto. Às vezes a gente acha que isso vai tolher o trabalho do Espírito Santo, não é? O que significa, na realidade, uma visão distorcida, porque a gente acredita que o Espírito Santo age na hora do culto, mas a gente acaba não acreditando que ele possa agir antes. Mas quando bem organizado o culto e os coros, ou o que a gente chama de corinho, o louvor, em sintonia com o andamento do culto, isso cria uma atmosfera, um ambiente muito mais agradável, e principalmente, né, há uma abertura muito maior para que Deus possa agir no meio do seu povo, com toda certeza. Amém. Nossa, que interessante, né? A gente vê por esse lado, né? A gente vê Deus agindo no culto, não apenas na pregação, porque as pessoas têm essa visão mesmo, né, Joel? De chegar, Deus só vai começar a falar a partir do momento que o pastor abrir a Bíblia. Não, Deus já começa a falar desde o começo, né? Acaba sendo até uma certa, eu diria, uma certa presunção dos pregadores. Nós estamos, por exemplo, nós estamos num culto, Joel vai louvar, você vai louvar e eu vou pregar. Aí eu acho que Deus só vai falar quando chegar a minha vez, né? Ele louvando, você louvando, seja corinho, seja um louvor avulso. É como se quase a gente estivesse dizendo que tudo que foi feito antes não valeu nada. Agora é que vai valer. É que vai valer. Então é uma presunção nisso. Por um outro lado, isso não substitui claramente a pregação da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, com um tempo maior de reflexão. Claro que não. Um culto somente de louvor não é um culto, eu diria, não é um culto sadio. A longo prazo, essa igreja vai definhar por falta de estruturação bíblica. Mas um culto onde tem ensino da palavra, pregação, e não há musicalidade, não há louvor, não há... É um culto onde também uma parte está faltando. A gente encontra isso em toda a Bíblia. O louvor, a música, sempre fez parte do culto na história bíblica. Haja vista que a gente tem o livro dos Salmos, que é um inário de Israel, né? O livro dos Salmos nada mais é do que essa parte da Bíblia que nós lemos, né? Mas os judeus cantam. Judeus cantam, isso mesmo. Verdade. Bacana, né, João? O que ele falou ali sobre não ser só uma preparação, né? Ser também uma parte do culto. Isso daí é muito interessante também, porque, como já estava falando aqui, as pessoas às vezes acham que é menos importante ou mais importante. Não, é tudo uma parte só. Uma tudo parte conjunto só. É uma obra só, né? É uma construção, né? O culto, nós percebemos assim que ele vai sendo construído, né? Ele vai, a partir do momento que você chega na igreja, dobra os seus joelhos, né? E agradece a Deus por estar ali, vou prestar um culto a Ti. Aí depois vem os primeiros louvores, que é os hinos da harpa. Aí depois tem a leitura oficial. Isso eu estou falando da liturgia da Assembleia de Deus, né? Aí depois tem os grupos que cantam. Então vai se construindo, né? E é interessante que em muitos cultos que eu participo, que eu cultuo a Deus, a gente percebe que tem uma direção, né, Pastor Pablo? Dificilmente a gente participa de um culto, eu participo de um culto em que o louvor é uma coisa, o testemunho é outro, o negócio e a pregação é outra. Não, é sempre uma direção, sempre uma continuação sempre uma continuação, né? E isso é muito importante, né? É importante, e aí passa pela maturidade e pela experiência dos líderes, né? Da liderança de cada grupo e também da equipe de louvor, claro que acima de tudo do apoio do pastor, porque é muito estranho, isso que você falou é importante. Por exemplo, é muito comum a gente anuncia, vamos ter um culto de missões ou com ênfase missionária. Então, se é um culto com ênfase missionária, é bom que alguém previamente escolha. A gente
faz isso, né? Quando vai ter já um ensaio, já separa uns hinos, no caso da harpa cristã, do inário, que sejam referente a missões. O grupo que vai cantar, as irmãs ou jovens, que caminhem nessa mesma direção. Sim. Se alguém vai cantar um louvor, que também sintonize com isso. Aí a gente vê que há uma harmonia no culto. Sim. Não fica uma coxa de retalhos, né? Porque senão é assim, às vezes acontece. Há cultos que canta-se um louvor da harpa de missões, a pessoa que vem fazer um louvor avulso canta sobre a vinda de Jesus, as irmãs cantam sobre o batismo lá, um louvor fala sobre o batismo do Espírito Santo, e o pregador vai e prega sobre cura, né? Então, para quem está participando, percebe que faltou isso. Por isso que quando essas partes se juntam, né, a gente tem um culto harmônico. Com toda certeza é muito mais. É muito bom, né, culto, assim, na harmonia, né, sintonia, né? É verdade, o culto parece que flui bem melhor, né? Flui bem melhor. Vai um pouco também da sabedoria de cada um, né, como o pastor falou. Então tá aí a nossa pequena meditação, né, sobre a importância da música no culto, né? A gente fala muito de música aqui nesse programa aqui, porque nós amamos, né? Louvar o Senhor, né, Joel? Sim, a música é uma coisa que faz parte das nossas vidas, né? Acho que é difícil um cristão que não tenha tanto envolvimento com a música, porque na vida cristã a música já é uma coisa que influencia muito, até pelas mensagens que já tem escrita em músicas, e é uma coisa que realmente influencia a vida do cristão. Amém, amém por isso. Então tá aí a nossa pequena reflexão no quadro Louvores que Marcaram a Época, a importância da música, dos corinhos, né, dos cânticos congregacionais na igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, antes da gente ir para o próximo tópico aqui, nós estamos aqui sorteando alguns brindes, né? Aqui eu tenho um CD, aqui ó, o nosso irmão em Cristo, já esteve aqui no nosso programa aqui, ele congrega conosco lá no Santinês 1, né? O irmão J. Inácio. Joaquim, conhecido mais como irmão Joaquim, né? Ele também nos ajuda a fazer o programa de quinta-feira, a Palavra da Cruz aqui, né? Nós tocamos muitas músicas deles. Ó, esse CD aqui é um CD na qual você pode estar ganhando e também doando para uma pessoa, para a pessoa ouvir, porque o lema do nosso irmão Joaquim é fazer missões através do louvor, né? E o louvor também ajuda também. É uma grande ferramenta da pregação do evangelho também, né? Mais uma das funções do louvor aí. Isso, mais uma. Então tá aqui, J. Inácio, né? Se você quiser esse louvor, nós estamos aqui. Compartilhe na live aqui, né? Se você quiser esse CD, compartilhe essa live no seu Facebook e coloca que eu compartilhei e você estará concorrendo. Também nós temos aqui um livro aqui, né? Do pastor Pádua, né? Isso aqui foi tema de uma das nossas lições da escola dominical. Nós vamos falar muito sobre isso daqui a pouco, né? Biografias do Antigo Testamento, né? Aprendendo com os erros e acertos de gente como nós. Olha aqui, ó. Você também pode estar concorrendo a esse livro aqui também. Então compartilhe o nosso programa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? E vai abençoar a vida de pessoas também que precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Agora vamos falar sobre os nossos patrocinadores rapidamente, né? Pessoas que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. Ministério do Socorro? Ministério do Socorro. Mas clama a mim que te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. Isso mesmo, é o Alto Socorro Carlos, né? O irmão Carlinhos lá do Santinês 1. Uma bênção, irmão Carlinhos, né? Nós sabemos, pastor Pádua, que São José dos Campos está em obras. Ninguém anda mais nessa cidade, né? 5 horas da tarde. Nossa, nem aquele congestionamento. Aí o carro esquenta motor, para a bateria, né? Aí é onde acontece tudo. Aonde acontece cria vontade, né? Própria, né? E esse telefone, irmãos, é telefone na qual você tem que estar marcando na sua agenda do celular, porque a gente não sabe a hora que nós iremos
precisar, né? Exatamente. Então anota aí o telefone do irmão Carlinhos, Alto Socorro Carlos, o telefone é 12 99713 3658. Repetindo, 12 99713 3658. O nosso segundo patrocinador, ele também tem um ministério. Tem um ministério também? É o Ministério da Pregação? o Ministério da Pregação. Rapaz, ainda tô lembrando. Você tá lembrando, tá vendo? Marcenaria Carvalho, nosso irmão em Cristo, né? Segundo dirigente lá do Santo Inês 1, pastor Daniel. Marcenaria Carvalho, sabe quanto tempo no mercado? 39? 39 anos no mercado. Olha, vou falar pra você, viu? É tempo, viu? Eu tô lá no Jardim Aeroporto lá, e ele faz ele faz tipo um suporte para colocar debaixo do banco, pra gente colocar a Bíblia, chave, né? E esses dias eu peguei, é costume meu pegar a Bíblia, os documentos e colocar do lado do banco. Geralmente os irmãos lembram, já tem um suporte debaixo do banco. Aí eu chego e falo assim, então o pastor Daniel já passou por aqui, né? Então, pastor Daniel, móveis planejados. Você que comprou sua casa, comprou um apartamento, escritório, vai montar uma loja, tá aí, ó, Marcenaria Carvalho, parcelamento facilitado, pagamento, ó, ótimos preços e você não vai se arrepender. Com certeza, né? Serviço muito bem feito, viu? Serviço muito bem feito. Anota aí o telefone, Marcenaria Carvalho, o telefone é 12 98804 2639, repetindo, 12 98804 2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, né? Doutora Greuza está nos ouvindo agora. Ela não nos assiste, ela nos ouve, né? Um abraço, doutora Greuza, né? Você que está precisando de um tratamento dentário, você que está precisando colocar um aparelho odontológico, né? Criança, como é difícil levar criança dentista, né? Lá tem pediatria. Medo, né? Criança já tem o medo, né? Pediatria odontológica. O pai já vai com medo, né? A verdade é essa, né? Então tá aí o telefone, 12 982 33 6609. Repetindo, 12 982 33 6609. E o nosso último patrocinador aqui é o irmão Cleiton Vieira, e ele também tem um ministério. Ministério da Restauração. Ministério da Restauração, ESG, Jateamento e Oficina. Eu estou acompanhando ele nas redes sociais. Ele agora está fazendo as peças de um carro. Meus irmãos, primeiríssima qualidade. Pintura industrial, né? De ótimo, ele usa as melhores tintas para recuperar o carro. Bateu o carro, então restauração de automóveis e motos também. Isso que é interessante, né? Ele faz restauração de motos. De motos também, E você sabe que tem, né, diferença, né, pastor Pablo? Entre carro antigo e carro velho, né? Sabia que tem diferença? É verdade. Nem todo carro antigo necessariamente é um carro velho. Então, porque carro velho é aquele carro que a gente tem vontade, né, Herbert? De tacar fogo. Taca fogo nesse negócio, que esse negócio não anda, né? Mas carro antigo já é outro naipe, né? Já é outra história, né? Então, nosso irmão Cleito aí, quer fazer um investimento? Tá aí o nosso irmão Cleito aí. Anota aí o telefone. É 12 987 08 0061. Repetindo, 12 987 08 0061. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos escutar um louvor do meu amigo, irmão em Cristo, cantor José F. Gomes, o cantor das multidões. Olha aí. Ele, né, um grande amigo meu. Nós vamos escutar um louvor dele aí. Amém? Então, amém. Escuta aí. Olha que bênção. Esse louvor é uma bênção. Escuta aí. Muitas vezes eu lhe falei do amor de Jesus, este homem que por ti ele deu sua vida na cruz. Mas você quase sempre duvida, finge não acreditar que Jesus é o único Senhor sobre o céu, a terra e o mar.
e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Você vive pensando e vivendo nas desilusões, esquecendo de dobrar os joelhos em orações. Arrependa-se, clame ao seu Deus por um caminho reto, porque Ele é o Deus dos aflitos, é Senhor dos exércitos. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Jesus, Rei dos Reis, luz divina. Jesus é o meu Salvador, Ele é paz e vida. Aí, tá aí o nosso irmão José F. Gomes. Se você quiser, né, desejar contratar o nosso irmão para estar aí cantando e pregando aí na sua igreja, anote aí o telefone dele. Olha só, o telefone dele aparece no começo do vídeo, mas anota aí, DDD 11 96023 1741. DDD 11 90623 1741. Deus abençoe meu amigo, cantor das multidões, José F. Gomes, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos aqui, né, divulgar aqui, né, o lançamento aqui do livro, também já foi lançado já, né? Agora tá vindo aí a segunda remessa. A primeira remessa já foi, agora tem a segunda remessa. É esse livro aqui, ó. Eric, dá uma aproximada aqui, ó. Milagres de Jesus. E tem também, né, a partir do próximo ano, a partir do primeiro domingo de janeiro, nós estaremos estudando essa lição aqui, ó, das nossas escolas bíblicas dominicais, em todo o campo, em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil nós estaremos estudando essa lição aqui. E nós temos o prazer e o privilégio, irmão Joel, de conversar com um comentarista de uma revista da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio que não é para todos, né? Não é para todos, e para a gente é uma grande honra. Uma grande alegria. O pastor Pado estar aqui, aceitar o nosso convite aqui, de estar participando conosco, né, pastor Pado? Privilégio para mim, Saulo, Joel, todos vocês, os ouvintes do programa Aos Pés da Cruz. É um privilégio servir na obra de Deus. Isso que é o importante, é a gente poder estar servindo, né? Paulo diz que a igreja, ele usa a metáfora do corpo, e na igreja cada um tem uma função, como no cada membro tem a sua função. E isso não implica de modo nenhum em superioridade nem inferioridade. Cada um participa, cada um serve com o dom que recebeu. Eu me sinto privilegiado em poder servir a igreja do Senhor e trabalhar
com a escola bíblica dominical, visando a edificação do povo de Deus. Para mim é um privilégio e eu espero que realmente seja bênção para a igreja do Senhor. Amém, amém. Então nós vamos começar, antes de nós entrarmos aqui, dar um pequeno vislumbre desse conteúdo aqui. Nós queremos saber um pouco sobre a sua história, pastor Padre. Como tudo começou, onde foi que você nasceu, como que foi o seu encontro com Cristo. Conta para nós aqui o início da sua história, só para a gente, Tá certo. É um pouco pouquinho da nossa história. Eu costumo dizer que todo crente, ele é ex alguma coisa, não é? Ele só não pode ser ex-crente, né? Porque aí ele vai estar desviado. Mas todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, longe do Senhor como estávamos. Eu me converti com 18 anos. Eu sou cearense, de Fortaleza, a cidade mais bonita do Brasil, né? E logo ainda criança, na verdade bebê, a gente foi morar no estado do Piauí, e lá eu tive esse encontro com Jesus Cristo, ou Jesus Cristo me encontrou, isso com 18 anos. Desde cedo, logo cedo, eu tinha no meu coração essa convicção de que queria servir, queria ser útil na obra de Deus. E logo pouco tempo depois, poucas semanas depois, já estava nas praças, pregando, nas feiras, envolvido também com a escola dominical. Com 22 anos eu vim aqui para São Paulo, e aqui estou há 30 anos, né? E aqui eu encontrei a minha esposa querida, numa das igrejas onde eu congregava, lá na região sul. Nos casamos há 26 anos atrás, e há 20 anos servindo a igreja como um pastor em algumas congregações por onde passamos também. Quais foram as congregações? Você lembra? Sim, eu comecei o meu ministério servindo lá na região sul, na igreja Nipo Brasileira. Meu primeiro rebanho foi um rebanho de japoneses e descendentes de japoneses, né? Foi uma experiência muito interessante, muito boa mesmo. Eu amei aquele povo, e eles foram muito pacientes conosco, e a gente trabalhou lá. De lá a gente veio para o Jardim Paulista, onde eu fiquei quase 10 anos pastoreando ali aquela igreja. Foi um tempo muito precioso, talvez o melhor tempo que a gente teve, até pelo fato também de que teve muitos desdobramentos, a distância, nossas crianças muito pequenas, e a gente foi acolhido ali. Trabalhamos lá por quase 10 anos, deixamos uma igreja forte, uma igreja abençoada. Voltamos para a região sul para abrir um trabalho lá na Avenida Bacabal, e lá nós organizamos uma igreja, plantamos uma igreja lá do início, do zero mesmo, e ficamos lá durante um tempo, e depois fomos trabalhar lá no Tatetuba, onde também já estamos indo para 10 anos, 10 anos? Servindo ao Senhor rápido, lá. Né? Passa rápido. Há uns 3 anos aproximadamente atrás, algumas pessoas me desafiavam: pastor, escreve um livro, pelos comentários que aqui e ali eu postava, o material que eu ia juntando, sempre organizando o meu material, os sermões, imaginando que em algum momento isso poderia acabar redundando mesmo nisso, em algo que pudesse ser escrito. E hoje, obviamente, é muito mais fácil do que no passado. É mais fácil para gravar um CD, é mais fácil pelas tecnologias a gente escrever. O mais difícil é o próprio conteúdo, não é? Mas aí me foi dado o espaço, a oportunidade de comentar um trimestre da escola dominical pela nossa igreja. Como que surgiu esse convite? Como que surgiu esse convite? O pastor
inicialmente, quando nós iniciamos a fazer as nossas revistas da escola dominical, nós usávamos um material que já tínhamos de um curso teológico. Então, o pastor Samuel, em Belém do Pará, começou... Pastor Samuel Câmara começou esse projeto do PEC, né, Programa de Educação Continuada. E nós, inicialmente, tínhamos um curso teológico pronto e a gente foi usando esse material. Obviamente, chega num ponto que ele todo foi trabalhado e aí surgiu a necessidade de matéria nova, de comentaristas novos, de uma grade curricular diferenciada, e aí nisso surgiu o convite para que eu pudesse participar através do pastor Felipe. E eu sempre amei muito e tenho pregado de vez em quando sobre as parábolas de Jesus. Sim. Então, esse foi o primeiro, não o primeiro livro, porque eu já havia escrito sobre um material sobre Jonas. O primeiro livro foi sobre Jonas. Jonas, tem esse livro, é relíquia agora, fiquei sabendo que é relíquia. Jonas virou relíquia. Se você tem aí um exemplar, guarde, né? Porque já está muito valioso, não tem mais, né? Me sobrou um também só. E eu sempre fui muito fascinado pelo ministério de Jonas. O livro de Jonas, na verdade, né, o personagem principal não é Jonas, é Deus. A gente percebe isso. O livro começa e termina com Deus falando. Sim. Mas esse ministério de Jonas é apaixonante, não é? Eu chamei e eu coloquei lá exatamente o profeta contraditório. Isso. Porque Jonas é esse profeta cheio de contradições. O que chama mais a atenção no ministério de Jonas é o fato de que Deus usa aquele homem apesar de todas as coisas, não é? Mais ou menos assim: se dependesse de Jonas, Nínive não se converteria, ponto, não é? Mas graças a Deus que a conversão não depende do pregador, não depende do preletor, não depende do pastor. Acima de tudo, é Deus que usa essas pessoas, usa esses vasos, inclusive usa até gente indisposta, como é o caso de Jonas, né? Porque ele faz tudo, todo pregador, todo pastor faz tudo para ter sucesso no seu ministério. Jonas faz tudo o que ele podia para ele fracassar. Porque ele não queria ir para Nínive, ele não vai, por fim tem que ir à força, chega de má vontade, prega um sermãozinho de 5 palavras e acontece o inusitado. Ele tem um sucesso extraordinário, porque a cidade inteira se converte, e é o único caso na Bíblia onde até os animais jejuam. Não é? Verdade. E aí, depois disso, eu recebi esse desafio. O tema foi me dado livre para pensar, e eu já tinha esse projeto. Vamos falar sobre as parábolas de Jesus, que é uma parte essencial no ministério de Jesus. Jesus falou muito por meio de parábolas, né? E saiu esse material que abençoou a nossa escola dominical. Obviamente, Jesus não inventou o método de parábolas já existia. Jesus só popularizou, né, esse método. Alguns mestres já usavam, mas, claro, Jesus foi genial, além de tudo. Ao ensinar por parábolas havia todo um propósito. E é interessante, as pessoas às vezes não percebem, mas 1/3 do ministério de Jesus, no que diz respeito aos ensinos, ele fez por meio de parábolas, através de parábolas. E nós temos até um dos evangelistas, que é Lucas, que é conhecido como o Evangelho das Parábolas. Tem um capítulo onde Lucas conta 3 parábolas sequencialmente, que é o Lucas 15. Lucas capítulo 15, que é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia, né? Amém. E aí, capítulo 15, fazendo um adendo aí, nós fizemos uma série aqui na Rádio Shalom, nos nossos programas de quinta-feira, sobre as parábolas de Lucas 15. Isso. Foi muito bom. Foi. É fenomenal. Pensar sobre parábolas. Eu me lembro, pastor, não te cortando, mas assim, eu me lembro que tanto Joel, você dava aula nessa época dessa lição? Nessa época ainda não. Não, né?
a revista bíblica da escola dominical, que foi sobre as parábolas, na qual foi baseado nesse livro aqui, esse livro que o pastor Pádua escreveu. Gente, como foi gostoso dar essa aula. Porque assim, a parábola já tem a metodologia fácil de se entender, né? Porque pega um conceito difícil. Por exemplo, se Jesus falasse que o arrependimento, talvez a maioria das pessoas não iam entender, mas Jesus então ele começa a contar parábolas, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, para que as pessoas possam entender o valor real do arrependimento, do amor de Deus, né? Então foi muito gostoso mesmo dar aula baseado nessa temática aí, né? É cativante estudar as parábolas, até porque elas provocam essa reflexão. É natural da própria característica da parábola provocar uma reflexão mais profunda sobre o tema, né? Essa foi a primeira lição da escola dominical. Essa foi a primeira que aí teve a segunda. Participei. E aí o que me foi proposto é pelo menos uma vez por ano a gente tem uma revista nossa aqui em São José dos Campos. Olha só. Não necessariamente feita por mim, mas a gente ter algum material nosso, né? E aí logo depois, no ano seguinte, eu trabalhei, pude auxiliar com um material de personagens, que é outra parte, né, das escrituras que eu também sou apaixonado. Então, Parábolas de Jesus foi no ano de 2017. Personagens no ano 2018, perdão, e personagens do Antigo Testamento nós estudamos agora no início desse ano de 2019. E é outra parte. Na realidade, isso aqui acaba sendo uma parte da gente, né? Isso. Que são um filho, né? Cada como se fosse um filhinho, né? É um filhote, sem dúvida, né? E cada um fala daquilo que lhe é mais próximo, claro, né? Todo pregador, todo ensinador, há certos temas que são mais caros para ele, não é? Você ouve qualquer que seja o pregador, há certas mensagens, há certas pregações que são mais característica dele, talvez pelo fato, pela forma como ele veio para Jesus, pela maneira como ele foi alcançado e assim por diante. Então Billy Graham, por exemplo, se tornou muito notório, né? Ele tinha muito, a Bíblia diz, essa intensa referência às escrituras, né? E cada pregador tem esses aspectos. Há pregadores que se notabilizam muito pela questão escatológica e etc. Como também a própria questão, Paulo Romero acabou se notabilizando muito pela questão de confronto doutrinário acerca, né, de heresias e essa defesa da fé. E eu sempre gostei, e aí eu nem estou me comparando com quem sou eu, com esses homens, mas eu sempre gostei muito de sermões biográficos, sempre falaram muito comigo, né? E de todos os pregadores que às vezes eu ouço, me chama muita atenção essa questão, alguns sermões que eu tenho na minha mente, material que eu li, de pregadores pregando sobre José, sobre Daniel, pregando sobre João Batista, etc, não é? Isso pregando sobre o maior dos maiores, que é Jesus Cristo, né? Toda pregação tem que terminar em Jesus, sem nenhuma dúvida. E aí foi um outro material que eu pude trabalhar e apresentar alguns desses personagens, resultou nesse trimestre também. E aí, como a proposta é essa, um trimestre a cada ano, agora para o início do ano a gente vai trabalhar os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Sobre os milagres de Jesus. É muito comum hoje, né? A maioria das igrejas, isso está sendo uma marca das igrejas evangélicas brasileiras, a busca do milagre. Haja em vista o crescimento, né, de muitas igrejas que
a mídia denomina sobre neopentecostal, né? Que as pessoas frequentam esse culto, né? E triste é ver o sacrifício que essas pessoas fazem para ter a cura, né? Porque os ensinos dessas igrejas, o que é? Que você tem que pagar o preço, que você tem que fazer um sacrifício, um voto de fé para ter o milagre, para ver o milagre, né? E nós vemos na televisão, na internet, algumas demonstrações, entre aspas, de milagres, né? E que muitas vezes parece, para quem tem um pouco de estudo, assim, parece que é mentira, né? Sim. Então, nesse cenário todo, pastor Pablo, já que você está, vamos dizer assim, fez um estudo muito importante aqui, eu estou lendo o livro do pastor Pablo aqui. Eu estou no primeiro capítulo ainda, por quê? Porque nos livros, quando eu leio, eu não sou aquele leitor, pastor Pablo, que lê tudo uma vez só. Eu sou aquele leitor assim, eu leio um capítulo, vou mastigando. Aí se eu não entendi, leio de novo, vou mastigando. Às vezes uma leitura minha demora 6, 8 meses de terminar o livro, porque eu gosto muito de vamos dizer assim, de extrair ao máximo, né? O que um escritor, o que um pastor tem a nos ensinar, né? E nesse cenário todo, esse cenário, vamos dizer assim, evangélico, moderno, que é o do nosso país, é um grande desafio você escrever sobre milagres, porque pelo que eu li aqui, você confronta alguns conceitos, né? Que o pessoal pensa por aí, não é verdade? Como que você encarou esse desafio, assim? Você se preocupou ou não? Como que você... A questão de escrever sobre isso, primeiro que é um tema predominante, né, no ministério de Jesus. É impossível a gente separar Jesus, os ensinos dele, do ministério dele em abençoar pessoas e abençoar a gente através de curas e milagres. Mas tem esse aspecto também, infelizmente, essa visão dessa questão de milagres tem sido muito, eu diria, abusada, às vezes, nas igrejas, infelizmente. Porque a gente percebe uma ênfase pequena na soberania de Deus, como se Deus fosse... às vezes a impressão que me dá é isso, de ouvir algumas pessoas falando de modo muito leviano sobre essa questão do milagre. E há alguns pontos que eu coloquei para a gente refletir, é isso. Milagre, primeiro, o milagre é uma coisa que a gente não espera passivamente, a gente espera trabalhando. Alguém disse que a melhor maneira de esperar um milagre é em pé, servindo, trabalhando, não comodamente. Segundo, quem acredita e crê e busca milagre tem que aprender a descansar na soberania de Deus. Porque quem faz o milagre é Deus, e Deus não é um menino que está preso obedecendo ordens de alguém que está por trás de um púlpito determinando e ordenando que Deus faça qualquer coisa. Deus não é um bibelô religioso, Deus não é um ser que as pessoas podem manipular. Ele é livre, soberano, solto para abençoar as pessoas. E, sem dúvida, ele confirma a sua palavra por meio dos milagres. Mas quem diz quando, onde os milagres ocorrerão é ele. É ele, não é? Quem faz o milagre não é quem diz que o milagre vai acontecer. Então, observando esse cenário, a gente vê muitas distorções, e eu falo alguma coisa sobre isso no livro. E, pior ainda, há uma associação maligna, eu diria, deturpante mesmo, de milagres com dinheiro no nosso tempo. E essas duas coisas não podem caminhar junto, em hipótese alguma. Talvez o exemplo melhor das Escrituras, para não falar do Novo Testamento ainda, é o exemplo de Eliseu, quando é usado por Deus para curar o Naamã. Naamã, isso mesmo. Naamã leva uma fortuna para poder encontrar-se com o Eliseu. A Bíblia fala de prata, de ouro, de roupas
10 mudas de roupa, muita prata, e eu fiz uma cotaçãozinha ali, a pelo menos, se a gente converter no valor da grama, do ouro moderno, ali tem pelo menos em torno de uns 5 milhões de reais que ele leva nesse encontro que vai ter com Eliseu. E ele oferece isso para Eliseu. É interessante. E o Eliseu recusa. A fim de que Naamã... Eliseu é cuidadoso de não atrapalhar o que Deus estava fazendo. Porque o Naamã não é só curado, ele se converte. Ele se converte. Tanto que ele diz, eu nunca mais vou adorar o Deus da minha terra. Sim, inclusive eu quero um pouco de terra, porque eu só vou adorar a Deus sobre a terra de Israel. E no dia que eu precisar entrar no templo... Ele era uma espécie de ministro da guerra, um homem de confiança. No dia que eu tiver que entrar no templo idólatra com o rei, e ele se ajoelhar, que Deus me perdoe, porque eu até posso ter que ajoelhar junto com ele. Ele vai estar adorando, eu vou estar cumprindo meu papel político só, porque eu não adoro mais outro Deus. Então, vejam que tudo isso resultou nisso. Se Eliseu não tivesse tido esse cuidado, esse escrúpulo, que eu vejo hoje, muitos estão jogando as favas, ele seria um profeta rico, um profeta bem sucedido do ponto de vista financeiro, mas quem sabe leproso, como depois fica o Geazi. Porque quando o profeta não tem escrúpulo, quando o pregador se apaixona pelo mundo, ele pega a doença do mundo. Olha só, é uma excelente aplicação, né, Joel? Maravilhoso, né? E no Novo Testamento nem se fale, né? No Novo Testamento a gente tem essa preocupação. Interessante, um texto clássico é exatamente quando Pedro e João vão até Samaria. Eles vão orar pelas pessoas para serem cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala lá de um Simão, que era um homem acostumado, né? Aquele tipo de gente que acha que o dinheiro é a mola de tudo, que o dinheiro compra tudo. E alguns acham que compra inclusive milagres, né? Ou compra inclusive a salvação. E aí ele, vendo o Espírito Santo sendo derramado, a Bíblia diz que ele oferece dinheiro para Pedro, para ele poder ter aquele dom. E Pedro rechaça ele com palavras pesadíssimas. Ele diz, olha, vai a tua prata contigo para a perdição, porque eu vejo que tu estás em fel de amargura e em raiz de iniquidade. Porque Pedro mostra isso exatamente. Os dons de Deus são de graça e só podem ser adquiridos de graça. Então, é preciso ter muito cuidado com essas questões de você só vai receber se você der a oferta, você só vai receber se cumprir os 7 dias da campanha, senão você perdeu a bênção. Deus não está atrelado a isso. E Deus é o Deus da graça, é o Deus que abençoa aquelas pessoas que se aproximam dele com simplicidade e com humildade. E é interessante que hoje o pessoal fala em sacrifícios e quase todos eles hoje são de natureza financeira. Quando a pessoa diz assim, em fazer um sacrifício, pode ter certeza que alguma coisa relacionada a dinheiro vai vir logo depois. Vai vir logo depois, né? E é um crime, né? Exatamente. Então, um crime contra Deus, né? Porque a gente percebe... Tá certo também que a gente vê, assim, muitas pessoas gananciosas também, né? Mas a gente também vê pessoas que estão passando por uma pior fase da sua vida, né? Às vezes está tendo um pai doente, uma mãe doente, né? Vulnerável. Então eles aproveitam dessa vulnerabilidade das pessoas para conseguir o que muitas vezes essas pessoas não têm, né? E então é para se pensar sobre isso, né? E é interessante que eu, lendo o livro, eu percebi aqui alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar aqui, né? Tem um ponto, irmão, você não vai, eu vou falar para você, se eu fosse você, não perderia agora e nem o ano que vem a Escola Bíblica Dominical, porque nós vamos falar sobre tudo isso na Escola Bíblica Dominical, né? O pastor Pádua coloca aqui, não era o propósito dos milagres, ou seja, o milagre não tem esse propósito, primeiro, de impressionar as pessoas. As pessoas até gostam de usar os milagres como uma placa
não é? Isso. Algumas igrejas fazem isso, anunciam, não é? Noite do milagre. Hoje tem culto do milagre. Semana, né? É como eu disse, não é? A gente precisa buscar e crer, mas o dia do milagre quem decide é Deus. Quem decide é Deus. Então, impressionar, é claro que impressiona, mas senão não seria milagre, mas não tem esse propósito, Não tem objetivo. esse propósito. O que procura impressionar é a magia. Os milagres não têm esse objetivo, porque acima de tudo, Jesus era movido de compaixão pelas pessoas. compaixão. O que motivava ele acima de tudo era o fato de que ele amava e ele queria e quer abençoar essa pessoa que está necessitada. Amém. Não é? E que está sofrendo e que precisa realmente do toque de Deus e não impressionar pessoas. Deus não está competindo com ninguém. Ele não precisa. Com certeza. Olha só, o segundo propósito, Joel, olha aqui, ó, substituir o esforço humano. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes sabe o que acontece? A pessoa chega e fala assim, eu estava pensando, quando eu li esse tópico aqui, eu pensei assim, Joel, Senhor, eu quero a porta de emprego, abre uma porta de emprego para mim, Senhor, eu preciso do milagre, Senhor, tá? Só que a pessoa fica em casa, né, bebendo água de coco, não se esforça para entregar o currículo. Acorda né? às 10. Acorda às 10 da madrugada, né? Não vai distribuir currículo. Não vai. Deus vai. Não vai estudar para as provas. Não vai estudar. Senhor, eu preciso para. Que nem o Joel está passando pelas provas, né, o Joel, lá da faculdade. Sim, Senhor, eu quero passar para o Senhor, me dá uma nota 10. Né? Outra situação, por exemplo, a área familiar. Senhor, muda meu esposo, muda minha filha, né? Senhor, traz ele para a igreja. Sendo que a pessoa, às vezes, é o próprio, vamos usar essa palavra, né? É o próprio demônio dentro de casa, né? Atribulada. A própria atribulada. Então é interessante isso aqui, porque... E isso passa pela compreensão que a gente tem de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios, que Deus não abençoa a balança enganosa. Deus é justo. Tá vendo? Então é assim, eu não posso ser leviano porque eu sou crente e eu acho que Deus vai me abençoar mesmo só porque eu sou crente, só porque eu tenho fé. Deus vai me abençoar. Enquanto você, vamos usar como exemplo, você não é crente, mas você está estudando, você está se esforçando, está pesquisando na internet, você está emprestando livro, você está indo à luta. E eu vou ficar tranquilão, só orando. Se Deus fizer isso por mim, Deus estaria sendo injusto. Deus estaria sendo injusto com você que fez todo o dever de casa, mesmo não sendo crente, e eu me acomodei em nome de uma fé, preguiçosamente fiquei só cantando, não me preparei e vou achar que Deus vai me abençoar. Deus estaria sendo injusto e ele não é, o caráter dele não é assim. É diferente de quando a gente crê no milagre, a gente se prepara e a gente também confia na bênção e na presença e na sabedoria e na ajuda de Deus. Aí é diferente, né? Agora a gente diz, é mais ou menos assim. Eu uso o seguinte exemplo, só para ilustrar isso. Você entraria num avião, para viajar para algum lugar cujo piloto ele dissesse para você o seguinte: olha, rapaz, eu não sei nada de avião, é a primeira vez que eu entro aqui, mas eu orei bastante, eu jejuei bastante, fique tranquilo. Mas eu nunca pilotei um avião. Ou você preferia um avião de uma pessoa que é ateu e que já tem 200, 500 horas de voo, que conhece plenamente e profissionalmente o trabalho. Então uma coisa não exclui a outra. Não exclui. O fato de crermos, o fato de termos fé, não significa que a gente não deva fazer aquilo que é a nossa parte. Se é um concurso, eu tenho que me preparar, eu tenho que botar para quebrar, eu tenho que ir à luta. E Deus vai sim. Aí entra o milagre. Deus vai me ajudar a lembrar. Deus vai me abençoar para que eu possa estar tranquilo no dia da prova. Deus vai estender a mão dele de misericórdia e complementar aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não depende de mim, aquilo que está para além de mim. Agora, a gente percebe isso às vezes. A pessoa, ela
quer substituir o esforço humano pelo milagre. É interessante. Deus nunca faz milagre desnecessário. Nunca fez, né? Milagre desnecessário. Nem vai fazer, né? Nem vai fazer. E aqui é o próximo tópico aqui, ó. Milagre não é para ser um fim em si mesmo. Eu recebi o milagre, acabou, vou embora para casa. Não, né? Tem um propósito, né, pastor? Exatamente, né? Tem um propósito. O reino e o milagre são realidades inseparáveis. O milagre aponta para a instauração do reino e não como um objetivo final. Ele é o próprio nome que é bíblico e João usa bastante, que é de sinais. Então o milagre aponta para alguma coisa além. O problema é que tem gente que fica parado no sinal, no milagre. Vai embora. É mais ou menos assim como alguém explicou, como se alguém apontasse para a lua e a pessoa ficasse olhando para o dedo. Então o milagre aponta para a glória de Deus, aponta para a pessoa de Jesus, e às vezes a pessoa fica só olhando o milagre. Amém. Isso mesmo, né? Esse daí seria mais ou menos aqueles 10 leprosos daqueles que não voltaram, eles não olharam para Deus. Exato, é uma boa memória. E no fim, o que foi abençoado de modo muito mais amplo é aquele que voltou. Samaritano. Que era um samaritano, né? Os outros ficaram com milagre, ficaram curados. Foram curados, tiveram milagre. E só. Olha só, legal, né? O quarto aqui, ó. Tô dando uma palhinha aqui, irmãos. Ó, vale a pena você ir na escola dominical, porque nós vamos aprender tudo isso aí na escola dominical. Tô dando só uma palhinha para dar sede pro povo aqui, pastor Pablo. Ó, olha só o que ele coloca aqui. Jesus não fazia milagres para forçar as pessoas a segui-lo. Bacana, hein? Essa é outra compreensão que às vezes a gente tem, não é? Do tipo assim: Senhor, cura aquela pessoa, se ela for curada ela vai se converter. Tá, mas esse não é o propósito também dos milagres. E muitas vezes não converte, né? Você já parou para pensar nisso também? De novo, recebe o milagre, às vezes não... De novo, o milagre não é usado como um mecanismo frio por Deus. Quando o Senhor cura é porque Ele ama, é porque Ele tem misericórdia. Ele quer que aquela pessoa pare de sofrer. Não é usar como uma arapuca, não é? Para que a pessoa... Isso é muito comum em magias, em feitiçaria, mas o caráter de Deus não é assim. Deus quer que as pessoas o sigam e o sirvam por livre vontade. Ninguém vai entrar no céu à força. Vai entrar porque foi comovido pela graça, foi atraído pelo amor de Deus. E Deus, Ele não fica fazendo isso. É interessante, uma prova disso é que quando Jesus curava, em alguns momentos, Jesus pedia silêncio. Falava, não precisa dizer nada não. Ou não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Eu falei, por quê? Porque não precisa, né? Não precisa. E é interessante que geralmente quando a gente vê... É um contraste até, Saulo. Hoje você tem igrejas que tentam usar até os demônios. A gente vê pessoas que, na tentativa de comprovar o poder do evangelho, ficam entrevistando demônio. E eu acho até que tem algumas igrejas que, se os demônios não existissem, ela não existiria também, ela estaria vazia. Porque eles dependem dessas coisas para atrair as pessoas. E o diabo não leva ninguém para a presença de Deus. Não. É uma armadilha. É uma armadilha. E eles montam um circo, né? Oi? A publicidade espiritual, né? Isso mesmo. Eles montam um espetáculo realmente para promover aquilo, para realmente, como diz o livro, impressionar, né? Para tentar atrair. E sem perceberem, acabam dando um palco para o diabo. Exatamente. Que não é o lugar. A igreja é lugar da gente glorificar a Deus, da gente louvar a Deus, da gente pregar o evangelho de Jesus, mas tem gente aí em igrejas evangélicas invocando o diabo. De gente, por exemplo, que a pessoa diz assim: vamos orar agora que o diabo vai se manifestar. Então pegue a sua Bíblia e pode ir embora, porque isso virou um centro de macumba já. Meu Deus do céu, né? É isso mesmo. E uma dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte: o diabo também pode fazer milagres?
Pode, sim, e ele faz, e não tenha dúvida. Todas as religiões têm testemunho de milagre, né? E o que diferencia o cristianismo, ou o que diferencia a pregação do evangelho das outras, não é o fato de no cristianismo ter milagres e nas outras não, porque em todas as outras religiões há. Tem demonstração de milagres. O que diferencia é exatamente esse caráter desse Deus amoroso, que não manipula, que não força, que abençoa, e a gente não fica devendo nada e diz: vai em paz, Deus te abençoe, bênção, não é? né? Isso é o nome disso na teologia, é graça, não é? A gente recebe sem merecer e não fica com dívida nenhuma com Deus, porque foi de graça. Que bênção, né? Isso é muito bonito, né? É bonito demais. Bonito demais a gente meditar nessas coisas, né? Milagre não é para servir de prova última para autenticar o verdadeiro discípulo. Então, se você é crente, você tem que fazer milagre. É isso, né? Isso não funciona assim. Não funciona. A maior característica do discípulo, a Bíblia diz, é o amor. É isso que nos diferencia como seguidores de Jesus. Não ser milagreiro. Não ser milagreiro. Isso mesmo, isso mesmo. Gerar fé também não é, né? Os milagres acabam por, em alguma situação, pode gerar fé? Pode, mas alguém disse, eu concordo, o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o solo. Então, o milagre, ele até pode gerar fé, mas dependendo, ele também gera mais incredulidade, não é? Porque não é o objetivo também do milagre. Ele mostra as escrituras que é o contrário. É a fé que gera o milagre e não o milagre que gera a fé. Então o milagre acompanha a fé e não o inverso. É uma tendência nossa de querer ver, né, para crer. A Bíblia diz que é para a gente crer, e a recompensa da fé é que a gente vai ver. Amém, né? Isso mesmo, é verdade. E também a última aqui que você coloca: fazer milagres para forçar a pessoa, autenticar o verdadeiro e gerar fé. Esse é o último, né? E é interessante aqui pensar no seguinte, né, pastor Padre? Você falou de fé. Uma das coisas que eu mais fico impressionado com Jesus, a gente vê isso na maioria dos milagres, né, que ele fez no seu ministério aqui na terra, é que ele nunca chegou para a pessoa e disse assim: a glória é para mim, viu? Se não fosse por mim, você tava aí nessa situação. Não, o que Jesus falava? A tua fé te salvou, né? Então, só para iluminar mais esse ponto ainda, né? Da questão da fé ser a causa, sim, do milagre, não ao contrário, né? Isso mesmo. Os propósitos do milagre: primeiramente, glorificar a Deus. Esse é o ponto básico, não é? Né? Quem é glorificado é Deus. Se qualquer outra pessoa, ou igreja, ou ministério, ou pregador estiver sendo glorificado, Deus está sendo roubado daquilo que é dele por... E a glória dele ele não divide. E Deus não divide a sua glória com ninguém, né? O segundo propósito: confirmar a palavra pregada. Sim, é o que está lá em Marcos, capítulo de número 16, não é? Do verso 17 em diante. E estes sinais seguirão. Então, o que segue é o que vem atrás, não é? Na frente vai a pregação ou seja, nós não fomos chamados para fazer milagres, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Sim. Aonde o evangelho de Jesus é pregado, haverá milagres. Não necessariamente onde há milagres o evangelho está sendo pregado. Porque, como a gente já disse, todas as religiões, elas também realizam maravilhas. Então, o critério maior de validade nunca pode ser o milagre. Quem olha para validar o que está acontecendo a partir do milagre pode cair no maior engodo da vida dele. Porque Jesus disse em Mateus 7 que no final, não é?
quando ocorrerá o acerto de contas, haverá muitas pessoas que dirão: Senhor, mas nós fizemos tanto milagre, nós profetizamos. E é verdade, eles fizeram mesmo. Fizeram mesmo. Jesus não questiona se eles fizeram ou não fizeram. De fato é verdade. Jesus diz: olha, eu não sei nem quem são vocês. A gente nunca andou junto. Então, o critério de validação de um ministério, diferente do que as pessoas tentam mostrar, não são os milagres. É a palavra de Deus que está sendo pregada. O que a gente tem que olhar é em torno, não é, do milagre. E, principalmente, o que está sendo dito? Qual que é o carro-chefe? O que está sendo pregado? A palavra de Deus ou a ênfase? Por exemplo, é muito comum. Jesus, ele nunca ficava falando do que ele tinha feito. Ele simplesmente chegava e fazia. Não é? Então, é interessante. E ia embora. Porque é interessante, porque alguns pregadores, eles falam mais do que eles fizeram, ou do que já aconteceu, do que propriamente de Jesus. E ele também não ficava anunciando, né? Olha, hoje eu vou curar um cego ali, né? Então, nós não fomos chamados para fazer propaganda do nosso ministério. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Amém. E se ele quiser e ele quer, ele vai fazer maravilhas, não é? Muito cuidado com cultos onde o centro é o homem. Deus está sendo roubado da sua glória quando isso acontece. Nunca. Um culto onde Jesus fica na periferia não é um culto bíblico. Não é o culto bíblico, isso mesmo. E é interessante aqui, que eu estou dando uma olhada aqui na revista da Escola Bíblica Dominical. E ó, é a primeira vez que eu estou pegando, porque ainda não chegou lá na nossa congregação ainda. Deve estar chegando ao nas nossas mãos, né? Chegou essa semana lá. Chegou essa semana, né? Ainda e vai é interessante, né, pastor Paulo? Porque falando sobre o trabalho da Escola Bíblica Dominical, essa lição aqui, irmãos, né, vocês que são de outros ministérios e tal, não é só para ser usado na Escola Bíblica Dominical, né, pastor? Não. Dá para usar em culto doméstico, né, fazer um trabalho. Nos cultos de ensino na sexta-feira, para quem tem na sexta ou na quinta, o dia que for, né? aproveitar e fazer um né? estudo bíblico com a igreja sobre esses temas. Pequenos grupos também, né? Também. Tem igrejas que tem trabalho de pequeno grupo, né? Às vezes tem aquela dificuldade de levar o material para as pessoas. Aqui, ó, material excelentíssimo aqui, né? E é interessante, Escola Bíblica Dominical, a gente já falamos aqui sobre a história da Escola Bíblica Dominical aqui, né? Já É a maior escola do mundo, que agrega pessoas de todas as idades, de todas as classes, né? As classes sociais, econômicas, né? E é um ambiente, assim, muito legal, porque é um ambiente que você pode perguntar, né, pastor Paulo? Porque é diferente do culto, né? No culto, às vezes o pregador tá pregando lá, a gente fica pensando, mas rapaz, ele falou uma coisa que eu não entendi. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer, né? Na Escola Bíblica Dominical que você tem esse espaço, né? É muito comum os cultos eles apelarem mais para o lado emocional, né? Isso. E na escola dominical o espaço reflexivo é muito maior. É muito maior. É muito maior, inclusive de interação, o que não é produtivo no culto, não é? Você está pregando, desenvolvendo um tema, e aí eu levantar a mão e falo: ô pastor, eu não entendi aí essa palavra iniquidade que o senhor falou aí, o que é isso? Então, não é producente esse tipo de coisa num culto. A escola dominical a gente tem esse espaço. Tem esse espaço. Tem essa liberdade, né? De poder. Tem essa liberdade, né? Levantar. Discordar, inclusive. Se discordar. Discordar como cristão, de modo equilibrado, mas dizer: pastor, ou professor, eu não penso desse jeito. Por isso. Então, há esse espaço, desde que dentro do tema, desde que sem carnalidade, sem presunção, a gente discutir importante. Com equilíbrio e conversar. Se for o caso, até depois fazer isso com mais profundamente. Isso mesmo, né? E é interessante. Então, e o nosso programa aqui, que a Igreja Assembleia de Deus em São José dos Campos e em todo o ministério, o Brasil todo usa, é interessante que é o programa da educação continuada, né?
Programa de Educação Cristã Continuada. E é interessante, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Você vai começar a frequentar a escola dominical durante 5 anos e recebe o diploma? Isso. A gente tem o diploma quando a gente fecha, né? Um ciclo, né? Um ciclo desse. Todo ano a gente tem um diploma daquele ano. Mas tem essa matriz curricular mais longa. E é interessante você tocar nisso, porque o nosso grande propósito é a gente estudar a Bíblia toda na escola dominical. Claro que isso vai demandar mais tempo. Mas, por exemplo, nós já estudamos aqui, dentro dessa proposta, dessa grade, né? Nós já estudamos Romanos, João, o Evangelho de João, Timóteo e Tito. Estamos estudando Salmos. Ano que vem veremos Isaías, Coríntios e Atos. Olha só. Né? Se Deus permitir, eu vou colaborar comentar essa de Atos também. Então, esse é o nosso norte. De vez em quando entra um tema avulso, como é o caso desse, para quebrar um pouco, para não cair, não ficar uma coisa talvez um pouco pesada teologicamente, vai entrar uns temas avulsos. Mas o veio principal são os livros da Bíblia. Que muito bom, né? E no semestre passado, que foi 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, foi uma delícia. Muito bom. Foi uma delícia porque foi capítulo por capítulo, né, Pastor Pado? O de Timóteo e Tito teve essa vantagem. Teve essa vantagem. Ao todo eles deram 14 lições. Deu pra gente estudar um capítulo por... Não, foi muito bom. Por aula. Isso já não é possível, por exemplo, agora, de Salmos, né? São 150 Salmos. Se a gente fosse... 150, se a gente fosse estudar, nós demoraríamos 3 anos só para estudar Salmos, se fosse um por domingo. Então fica inviável. Seria um conteúdo bom também, né? Mas, sim. Aí Jesus volta e a gente não fez, não cumpriu a grade. Não cumpriu a grade, né? É isso mesmo. Então tá aí, irmãos, ó, a nossa recomendação aqui para vocês. Ó, tudo que eu sei, às vezes as pessoas chegam e pensam assim: nossa, Saulo, você sabe tanta coisa, mas tanta coisa. Eu vou falar para vocês, irmãos, você sabe por que eu sei tanta coisa? É porque desde pequenininho lá, desde a primeira sala lá, a minha primeira sala, eu até lembro do nome, Dentinho de Leite. Olha. Aprendia na escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical dá uma bagagem para você, assim, incrível. Então, você que tem uma escola bíblica dominical na sua igreja, frequente, né? Frequente. Se você não tem, você tem 2 opções. Procura uma igreja, né, que tem, ou você mesmo chega para o seu pastor e diz: pastor, nós precisamos montar aqui uma escola bíblica dominical aqui, fazer um trabalho forte de ensino aqui, porque o povo de Deus está sendo destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. Está vendo? Muitas pessoas aprenderam a ler, a escrever na escola bíblica dominical, né? E se a dificuldade for, por exemplo, a questão do dia, pode ser um outro dia. Pode ser outro dia. Tem né? igrejas que fazem no sábado, tem igrejas que fazem. O importante é você ter esse espaço, como a gente já falou, que não é igual ao culto. Eu acho isso muito importante, porque inclusive a gente não avalia, mas é assim, inclusive Deus usa até a pergunta de quem está em dúvida para abençoar o restante. Abençoar todo mundo. Então a gente pensa muito isso. A gente pensa, você, Saulo, vai dar aula, Deus vai usar você e você vai ministrar, mas Deus está ali nos ensinando pela palavra. De repente, o Deus também pode usar o Joel com uma pergunta que vai ser edificante para toda a classe. Então Deus não usa só o professor, Deus usa também todo mundo. Exato. Então é um espaço diferenciado, onde a gente pode realmente, como disse, pensar e usar os recursos que a gente tem à disposição, que são muitos, né? Vídeos, esboços, livro, que é o caso aqui, a gente poder ter um livro de apoio, livro de né? apoio. Que inclusive a gente está
propondo, não é uma imposição, mas é uma proposta do pastor André, ao longo desse trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, os pastores aproveitarem no domingo à noite e pregarem sobre os milagres também. Não necessariamente o que já foi estudado de manhã, mas pega um outro texto que também fala de milagres e já vamos falar de milagres os 3 meses. Sim. Não só na complementando a EBD com os cultos, uma complementação. De manhã estuda-se o que está aqui, à noite prega-se num outro texto, mas dentro dessa temática de milagres também. Que bênção, né? Então tá aí. Então, pastor Pádua, eu quero comprar o seu livro. Como que eu faço? Porque agora vai ter uma segunda tiragem. A primeira edição, irmãos, acabou. Não tem mais, agora tem a segunda, tá chegando aí. Como que eu faço para estar adquirindo não só o livro, mas também a lição da Escola Bíblica Dominical? Sim. Você que não é do nosso ministério, às vezes, né, gosta de ter revistas abençoadas, né? Assim, como que eu faço para adquirir essa? Está disponível, as revistas podem fazer contato, elas estão disponíveis na nossa administração. Lá no centro de convenções, e também, né? No centro de convenções. As revistas para qualquer igreja, para qualquer pessoa que queira. É muito barata as nossas revistas. Se você avaliar o conteúdo disso aqui, R$6,50 uma revista dessa. A de mestre é um pouquinho mais, R$8, mas olha, o preço que a gente paga aqui no estacionamento para deixar o carro aí durante um tempinho. Você ter um material que você vai usar por 3 meses. E que não só por 3 meses, mas às vezes você vai dar um estudo, vai guardar por toda a vida, né? Às vezes vai precisar, nossa, eu tenho que pregar, ensinar. Tem uma revista, eu tenho revistas comigo de mais de 10 anos atrás que até hoje me são muito úteis. Então, de vez em quando há alguma temática, não é? Até aqueles que colecionam. E o livro também está disponível no mesmo local, à disposição, por um preço muito módico também. Se considerar toda a pesquisa, tudo que foi feito, é um preço que você não compra. É o preço de um lanche do McDonald's, você compra um livro desse. Amém. Então, Deus abençoe, pastor Pádua. Amém, é um prazer estar com vocês aqui. Um prazer é todo nosso. Muito bom mesmo, né? Os blindes estão aqui, né, irmãos? Então, se você vai compartilhando durante a semana, e semana que vem nós vamos estar aqui sorteando os blindes aqui, né? Esse livro aqui também, né? E também dizer para você que Jesus é a razão da nossa vida. Então, se você está precisando de um milagre, né? A primeira coisa que você tem que conscientizar é que Deus não quer apenas que Ele não quer que você receba apenas o milagre, mas o que Ele quer de você é um relacionamento. Amém? Então essa é a grande lição. Pastor Pádua, ora por nós aí, para nós estarmos encerrando aqui, ó. Amém, vamos orar. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Que Deus lhe abençoe, estenda a sua graça aí onde você está. Ele lhe conhece, Ele sabe aquilo que ocorre na sua vida. Deus, nosso Pai, que bom estarmos aqui, Senhor, com saúde. Podemos falar, Senhor, da história da cruz, falarmos do Teu Evangelho, conversarmos entre amigos. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito se mova. Diz a Tua palavra que Ele se movia na face das águas, que Ele se mova também nas ondas desse programa e alcance nossos irmãos e amigos onde estiverem, naquilo que necessitam. E acima de tudo, Senhor, tocando seus corações e abrindo as mentes e levando, Senhor, os cativos aos pés de Cristo. Espírito Santo, faz isso e abençoa a todos nessa manhã de sábado e nesse fim de semana, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos ouvintes e amigos desse programa Aos Pés da Cruz. Que esse seja o resultado, todos aos pés da cruz, em nome de Jesus. Amém. Então está encerrando, dá vontade de ficar aqui até 1h da tarde aqui falando, né? Pior que dá, viu? Dá, porque é muito bom falar de Jesus. Falar de Jesus, para mim, é o melhor assunto que tem. Sem dúvidas. Então, Deus abençoe. Obrigado, pastor Pádua, pela presença. Obrigado, Joel. Por nada, Saulinho. Sempre um prazer estar aqui.
Deus abençoe. Deus abençoe vocês que ajudam a mim nas orações, nas contribuições, a fazer esse programa para divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Aos Pés da Cruz. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom